encurralado. E mais, André Mendonça dá uma dura em Lula. Gente, o cerco da Polícia Federal tá apertando em volta dele. Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! O primeiro pedido de Flávio a Donald Trump. Flávio Bolsonaro comentou nesta terça-feira sobre o encontro que teve com o presidente americano Donald Trump na Casa Branca, em Washington. Um pedido do senador entra em confronto direto com o que pensa Lula. Abre aspas. Eu falei sobre duas pautas, dizendo que vou abraçar apenas países que são democracias e também fiz uma outra diferenciação em relação ao presidente Lula. Disse a ele para declarar o PCC e o CV como organizações terroristas. Fecha aspas, afirmou Flávio Bolsonaro. A Casa Branca tem interesse em classificar as facções, primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho, como organizações terroristas, medida vista com simpatia por Flávio. Além da reunião com Trump, Flávio também teve encontros com interlocutores ligados ao Partido Republicano e assessores próximos ao Departamento de Estado americano. Segundo integrantes da campanha, as conversas incluíram temas ligados à cooperação em segurança pública, combate ao crime organizado, minerais críticos e tarifas comerciais envolvendo exportações brasileiras. Flávio deve permanecer em Washington até quarta-feira e retornar ao Brasil na quinta. Na sexta-feira, o senador tem agenda prevista em Curitiba. Enquanto isso, PF diz que troca de delegado no caso Lulinha foi por burocracia. Corporação enviou o ofício ao ministro André Mendonça. Entenda esse caso. Ele, Lulinha, é encurralado. E mais, André Mendonça dá uma dura em Lula. Gente, o cerco da Polícia Federal tá apertando em volta dele. Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. Eu já vou te mostrar isso, mas segura aí que não é só isso não. O ministro André Mendonça, relator do caso no STF, ele não tá engolindo a explicação do governo Lula para troca de delegado no caso da Polícia Federal. Olha aqui o que a CNN apurou, o que ela publicou ontem à noite, com uma matéria assinada aí por Matheus Teixeira e Eli Jonas Maia. Diz aí a matéria. Em ofício encaminhado ao ministro André Mendonça, a Polícia Federal afirmou que tratou-se de uma questão burocrática a decisão de mudar a divisão interna da polícia responsável pelas investigações sobre o INSS, o que resultou na saída do delegado Guilherme Figueiredo Silva da coordenação do caso. Quanta coincidência, hein? Quanta coincidência, o delegado que pede a quebra dos sigilos do Lulinha, de repente eles fazem lá uma mistura, mexem as peças e ele sai do caso. E a PF tá chamando isso de burocracia, a saída do delegado que justamente investiga o filho do presidente. Esse delegado removido, o Guilherme Figueiredo Silva, ele foi quem pediu a quebra dos sigilos do Lulinha e foi quem negociou a delação do Maurício Camisotti. Não é qualquer delegado, gente, é o delegado-chefe, uma peça-chave da investigação. E aí, olha a desculpa da cúpula da Polícia Federal. A polícia, no entanto, afirma que apenas mudou a apuração da Divisão de Repressão de Crimes Previdenciários, que é certo, repressão de crimes previdenciários, tinha que estar lá, para a coordenação de inquéritos em tribunais superiores, responsáveis por casos que envolvem autoridades com foro privilegiado. É um setor, gente, onde Alexandre de Moraes se relacionava e que fazia as apurações pro Alexandre de Moraes. Então imagina o tipo de gente com que eles já conseguiram aparelhar esse setor. E aí eles queriam tirar da delegacia normal, regular, ordinária, de repressão aos crimes previdenciários e levar para aquele lugar que trata especificamente dos crimes investigados do Supremo. E, olha lá, por meio da nota, a Polícia Federal afirmou que a mudança foi concebida para assegurar maior eficiência e continuidade às investigações, uma vez que a SINC possui estrutura permanente voltada justamente à condução das operações sensíveis e complexas com tramitação perante o Supremo Tribunal Federal. Ah, só se for mais eficiência na blindagem do Lulinha, hein?
Só que, ó, gente, o ministro André Mendonça, ao que tudo indica, ele não engoliu essa desculpinha. A mudança, porém, levou à saída de Silva como coordenador das apurações, o que, na visão de Mendonça, segundo interlocutores ouvidos pela CNN, não tinha razão para ocorrer. Enquanto o governo Lula ele tenta aí interferir na Polícia Federal, fazer uma dança de cadeiras, mudar o delegado que conduz, felizmente os delegados e agentes avançam nas investigações. Leia aqui comigo o que a Veja noticiou ontem à noite, num resumo da fala do colunista Robson Bonin no programa Ponto de Vista. Segundo Bonin, a Polícia Federal vem aprofundando a análise das mensagens trocadas entre Lulinha e investigados apontados como operadores do esquema de corrupção no INSS, entre eles o careca do INSS. Esse é o tema que mais preocupa o presidente Lula no momento, afirmou o colunista. Ou seja, a Polícia Federal tem mensagens do Lulinha com o careca do INSS, o homem preso debaixo da suspeita de liderar o esquema que roubou em dezenas de bilhões os aposentados brasileiros. E a Veja informa ainda que a empresária Roberta Luchsinger, que foi apontada como próxima do Lulinha, ela prestou depoimento para a Polícia Federal e, nas palavras aí do próprio Bonin, ela saiu pior desse depoimento do que ela entrou. A Polícia Federal, segundo ele, plantou várias armadilhas e ela caiu aí como uma pata em contradições. Esse é o quadro de real, gente, sem máscara. A Polícia Federal tem mensagens, tem o depoimento da Roberta caindo em contradições, tem o careca do INSS preso, tem as mensagens com o Lulinha e tem o Mendonça relator dizendo que a manobra do governo de interferência nas investigações não tinha razão para ser feita. A Polícia Federal e a PGR têm um histórico de investigações bem feitas e sérias, e até agora o ministro André Mendonça tem conduzido os casos do Master, do INSS, com mão de ferro, com firmeza, de maneira correta, íntegra. Mas esse histórico de grandes operações brasileiras, como foi a Lava Jato, está sendo testado agora. Por quê? Porque recentemente a gente teve os casos do ministro Alexandre de Moraes, que foram conduzidos, vamos dizer assim, de forma não heterodoxa. De forma não ortodoxa, de forma estranha, heterodoxa pela Polícia Federal. E mais, o Brasil inteiro está olhando se o caso Lulinha ele vai ser tocado com a mesma seriedade dos casos da Lava Jato, ou se a Polícia Federal vai aceitar ser manipulada, pressionada pelo Palácio do Planalto. E eu trabalhei em numerosos casos de corrupção, mas em nenhum deles eu vi e eu vivi pressões como na Lava Jato. Justamente porque a Lava Jato investigava gente como Lula, Lulinha, deputados, senadores, ministros de Estado. E nós fomos perseguidos justamente porque nós não nos dobramos ao sistema. Porque a gente não topou fazer corpo mole. Mas o STF, gente, que faz parte do sistema, garantiu a impunidade das pessoas da Lava Jato. E eu lembro demais daquela cena do seriado Mecanismo. Você lembra daquela cena? Quando os réus presos, eles ficaram sabendo que o caso chegou ao STF. E eles começaram a pular nas celas, comemorar, gritar, disse, chegou ao Supremo, todo mundo vai ser solto, vamos ser livre. Quem lembra dessa cena aí? Me conta aí nos comentários. Mas com o Mendonça no Supremo é diferente. Eu confio no Mendonça. Eu confio nessa Polícia Federal dos agentes não selecionados a dedo quando está numa delegacia como a providenciária. Eu confio nos delegados que trabalham com afinco contra o crime. E Lula sabe que o Mendonça é sério. E por isso que ele está com medo. Por isso que ele está ali tentando dar a volta, mudar as peças, ver se consegue mexer na investigação, mas ainda bem que André Mendonça está atento e não vai deixar essa interferência acontecer. E agora eu quero te ouvir. O Mendonça vai conseguir manter o cerco, apesar das manobras do governo Lula, na sua opinião, ou o sistema vai dar um jeitinho de passar uma rasteira no Mendonça? Talvez levando o caso para a turma ou para o plenário no STF para brindar o Lulinha, hein? Me conta o que você acha nos comentários. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!